O Entre Rios Play entrevistou nesta semana o mestre Evaristo Pedra Branca, um trilheiro famoso aqui de Três Rios. Durante o nosso papo, ele contou um pouco como conheceu o mundo das trilhas e se apaixonou por esse esporte tão cativante. Desde 2018 que a gente está nessa batalha de trilha aí. A gente era fisiculturista, tivemos um acidente muito assim, perigoso, graças a Deus não aconteceu nada. A gente estava fazendo uma série pesada, caíram quase não, 90 quilos caíram no peito da gente, então a gente ficou muito desanimado e tivemos até meio que afastado de qualquer esporte. Aí tem um sobrinho meu que mora no Rio, sobrinho mesmo, André Ribeiro, ele sempre gostava de trilhar, ele me convidou: tio, vamos fazer uma trilha. E eu ficava assim, um dia eu vou. Enfim, um belo domingo ele apareceu lá com a namorada dele e me pegou de surpresa. Isso eu morava no Rio ainda, lá no Pico da Pedra Branca. Tio, é hoje. Enfim, a gente foi fazer a trilha, eu não tinha conhecimento nenhum, fui sem mochila, sem água, conseguimos andar 4 quilômetros, eles desistiram, eu ainda queria continuar, dali eu vi que eu tinha condição, aí dali para cá a gente passou a ser, hoje em dia a gente é o mestre Evaristo da Pedra Branca. Quando veio aqui para Três Rios, há cerca de 2 anos atrás, Evaristo parou um pouco com as trilhas, mas logo retomou as atividades, conhecendo as áreas rurais aqui da cidade. Ele também conta um pouco sobre os benefícios das trilhas, tanto para a mente quanto para a saúde do corpo. Normalmente nós viemos lá do Rio de Janeiro, onde nós fazíamos altas montanhas lá, como o Pico da Pedra Branca, enfim, aquelas altas montanhas lá do Rio. E a gente chegando aqui em Três Rios, como eu comentei com minha mulher uma vez, eu estava na janela do apartamento, olhando para as montanhas aqui, e falei assim: Maria Alice, poxa, que bom que se eu pudesse começar também a fazer trilhas por aqui. E a gente foi conhecendo devagar, né, fazendo amizade com o pessoal aqui da região, até que chegou o dia da gente começar a andar. A gente começou andando sozinho, atravessávamos ali o túnel atrás do fórum, né, e a gente andava um pouquinho ali pela Nova Niterói, não era bem rural mesmo. Até a gente pegando amizade, enfim, foi fortalecendo aí aquele convívio de querer fazer trilhas. Aí o meu vizinho também, que hoje em dia é meu parceiro de trilha, professor Rafael Pureza, né, também, como é que se diz? Começou a andar comigo, então a gente foi propagando mais ainda essa questão de trilha. Eu tive uma perda de peso muito saudável, né? Quando eu cheguei aqui, a gente engordou um pouco, bastante. A gente chegou a ficar 100 quilos aqui. E quando a gente começou a trilhar, meu amigo, eu perdi aí 18 quilos. 18 quilos, então foi uma coisa tremenda. Então, e outra coisa, nossas trilhas são 0,800. 0,800, para quem não conhece, a trilha é gratuita, né? Nosso intuito aí é justamente propagar aí nossa cultura de esportes em montanhas e serras aí, que é uma importância tremenda. Para você que ficou curioso e também interessado em entrar nesse universo, Evaristo dá algumas dicas de como começar nas trilhas e também sobre os locais onde ele e seu grupo passam aqui em Três Rios. O número dele está aqui na descrição desse vídeo. Para qualquer dúvida, é só entrar em contato com ele. A gente está aí nas serras aí, né, com trilhas fáceis, até trilhas moderadas, né? Como eu falo, as trilhas fáceis aqui, a gente pode levar até crianças aí acima de 5 anos, já pode ir tranquila, que é uma trilha moderada, vai até Almirante, vai até a fazendinha ali, que a gente chama de fazendinha. E nas outras trilhas que a gente tem mais moderada, que já são mais, não é difícil, mas requer mais um pouquinho de esforço, já com pessoas mais adultas, jovens, já com mais idade. É até bom para o nosso físico mesmo, a nossa saúde, nesse lance de pandemia que está aí agora, então seria ideal. Gente, estamos encerrando a trilha aí. Aí, nosso amigo, alô, seu patrocínio! Eita! Isso aí, gente, vambora! Findou essa trilha aí! Isso aí, valeu, seu patrocínio! Então, galera, antes eu vou agradecer aqui uns amigos, pode ser? Claro. Meu amigo, primeiramente, meu amigo Abelardo Alcho aí da Dica de Trilha aí, meu irmão, ó, estamos sempre aí. Meu amigo também lá do Rio, grande corredor de montanha, que já convidei ele para vir fazer uma trilha com a gente aqui, Jorge Maratona. Meu amigo, ó, gente boa, cidade maneira, pode vir aqui que a galera é hospitaleira. Então, gente, para falar com o mestre Evaristo da Pedra Branca, para a gente fazer trilhas aí, nas áreas mais fáceis aí, é só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que é 24, o DDD daqui, né? 988 17 8751. A gente vai estar aí organizando as trilhas e vocês vão ver só como é que a coisa funciona e vocês vão passar a gostar. Como a gente faz na trilha, fui!